O pendoamento precoce, famoso capitão, é um dos principais problemas da cebola, que acaba perdendo preço de mercado, de armazenamento também, acaba dando alguns prejuízos. Por isso a gente veio até o interior de Leoberto Leal para conhecer uma híbrida que deve auxiliar o produtor a reduzir esse tipo de problema na lavoura. Ramon, essa parceria com a Agro 5 já vem de muitos anos, é isso? A gente ali da Leão Agropecuária já tem a parceria com a Agro 5 há pelo menos aí 5 anos, quando a gente começou o trabalho para desenvolver os materiais aqui na região. Quando a gente começou a desenvolver os materiais da Agro 5, no primeiro momento a gente buscou materiais com precocidade, tentando botar numa janela de plantio mais cedo aqui na região. Mas a gente ainda não conhecia bem os materiais e não tinha um posicionamento 100% correto deles. Então, ali no segundo ano de trabalho, nós começamos a observar que todos os materiais da Agro 5, nenhum deles tinha problema com pendoamento precoce. Então, uma coisa que é importante, eu acho, esclarecer e deixar bem claro para o produtor, pessoal que está assistindo, toda a variedade de cebola, ela pendoa com determinada quantia de frio, tá? E qual que é a diferença desses materiais para outros materiais aqui que a gente encontra aqui na região? Os materiais desenvolvidos aí pela Agro 5, que são materiais híbridos, eles precisam de uma quantia de frio muito maior do que os materiais que a gente tem comumente aqui na região para pendoar. Então, quando a gente bota lado a lado esses materiais, ocorre que você consegue antecipar o plantio aqui na região, escalonar a colheita e não ter perca aí com o pendoamento. Então a gente tem aqui ao lado um material OP, né, comum, e aqui ao lado as híbridas da Agro 5. No campo a gente já viu também outros materiais de outras empresas híbridas que também tem problema com pendoamento, tá? Então, para quem não conhece os materiais da Agro 5, a Leão Agropecuária trabalha já há alguns anos. Ao todo, hoje são 4 materiais que a gente trabalha, tá? Com diferentes ciclos. E o capitão, qual é a principal perda dele, no caso, na hora de comercializar? O pendoamento precoce, quando a gente tem uma planta com capitão, na hora de comercializar, ela vai ser comercializada como descarte, tá? Porque ela acaba formando ali um tubo dentro que, no momento de armazenar, ela vai perder qualidade e também na comercialização, como ela vai ficar oca dentro da cebola, ela não tem um valor de mercado de venda, vamos dizer, agregado. Isso aqui é o pendoamento, né? Tem muita gente que conhece por capitão, espigamento. Então ele nada mais é do que a inflorescência da cebola, né? Quando ela atinge a determinada quantia de frio, ela vai pendoar, que isso daqui ela vai produzir a semente dela e ela quer deixar descendente, né? E por que esse material aqui, essa cebola, não tem valor comercial ou um valor abaixo do preço de mercado? Eu vou estar cortando uma ao meio para mostrar para o pessoal o que ela causa. Então aqui, como vocês podem observar, o capitão ele sai de dentro aqui da cebola, das gemas. Isso daqui, quando ele seca, quando a pessoa corta e guarda, ele vai formar como se fosse um canudo oco aqui dentro da cebola, tá? E no momento de comercializar isso daqui, ele não vai conseguir ter um valor agregado no mercado, além a duração desse bulbo para armazenamento, ela é menor do que uma sem o capitão, no caso. E aqui nós abrimos uma cebola normal, tá? Então vocês podem ver que ela não floresceu. Essa aqui é uma irati. Ela fecha muito bem na hora de secar, depois de armazenar aqui e tal. E é uma cebola perfeita. Então ela vai ter uma pós-colheita melhor, o peso dela vai ser maior e também na comercialização o produtor vai receber aí o valor cheio dela.
Nós viemos na propriedade do Lucas e da Eduarda para conhecer um pouquinho de como que está sendo o plantio de cebola. Já entrando na fase da colheita, né, Lucas? Como é que está sendo esse ano aqui na propriedade? Por enquanto, assim, o clima não foi muito favorável, né? Mas pelo ano tá bom. Dá para aturar, que nem as outras. Cebola tão boa. Até comecei a arrancar ali, que dá para ver, né? Cebola tá bem bonita. Quais são as variedades que vocês plantam aqui? Procura escalonar, tipo, tem Irati, né? Que é a mais do cedo do mercado hoje. Daí tem Poranga, tem Terena, né? Que nem nós trabalhamos sozinhos, daí é bom, tipo, plantar toda semana um pouquinho, né? Daí, tipo, não apura tanto, né? Pois é, nessa parte de trabalhar aqui, essa parte mais escalonada e tudo mais, Eduarda, como é que funciona aqui na propriedade? Conta pra gente. A gente planta e colhe meio que sozinho, assim, só quando a gente apura demais, né, que nem a gente escalona, aí quando vem as bolas mais do tarde, daí a gente acaba não dando conta, daí a gente procura empregado, né, ao vez para ajudar. Lucas, essa questão também, né, da cebola capitão e tudo mais, isso acaba atrapalhando vocês, de certa forma. Assim, né? Dá muita perca. Tipo, se fosse um ano bom, até achar de vender, mas como os preços por enquanto tão ruins, às vezes já não sabe, às vezes tem que jogar fora ou tem que esperar para ver, né? Pois é, e a parte de espigar realmente, né, a roça, tá tendo muito esse ano, ou essa variedade que foi plantada, como é que tá sendo? Essas híbridas não espiga, né? Mas tipo, essas outras já tem bastante, né? Daí as boas, que é a variedade mais do tarde, tá começando a sair agora, daí tem que esperar para ver, né? O que que vai dar. Mas como o clima é para ser bem frio, agora semana que vem, acredito que vai dar bastante. A gente está com o seu Flávio da Agro5 para falar um pouquinho sobre como que foi o desenvolvimento dessa híbrida, né? Qual era o principal problema que vocês identificavam e por que criar uma híbrida que ajuda nessa questão realmente do pendoamelo? Meu nome é Flávio Pagné, sou engenheiro agrônomo da Agro5. A Agro5 é uma empresa nacional que nós fizemos 25 anos ano passado, então esse ano 26 anos, né? Nós temos contratos de desenvolvimento de híbridos com a Embrapa e também somos a única empresa nacional que realmente produz seus próprios híbridos. Então a Agro5 não é uma empresa de cebola, é uma empresa de HF. Então desde alface, abóboras, pimentões, tomates, maracujás híbridos, mamões híbridos e uma série de sementes híbridas a gente desenvolve e produz. No caso do programa de cebola, nós começamos há mais ou menos em torno, creio, de 18 anos no desenvolvimento de cebola, na pesquisa de cebolas, e hoje a gente tem 5 híbridas na nossa linha que elas se encaixam. É um trabalho muito meticuloso, porque para fazer um híbrido como, por exemplo, essa Irati, o geneticista demora em torno de 16 anos para lançar um híbrido, né? E hoje na nossa linha a gente tem Carajá, Terena, Irati, Chavante e a mais recente agora, a Bellatriz, que é uma cebola que vai ser plantada no centro-oeste justamente no período chuvoso. Bellatriz é uma cebola do contrato entre a Agro5 e Embrapa. Ela vai ser plantada em janeiro, fevereiro, que são os meses de maior chuva no centro-oeste. Por quê? Porque ela resiste bastante a bactérias, né? Aqui nós estamos na propriedade do Lucas, em Leoberto Leal, né? Aqui eles plantam bastante a Irati e Terena. Por que Irati e Terena juntas? Porque eles escalonam o plantio para justamente escalonar a colheita. Então dá uns 15, 18 dias de diferença na maturação da Irati, que é a hiper precoce, e a Terena é uma super precoce. Aqui a gente está vendo a Irati, né? A Irati hoje, olha só como é que ela já sai da terra, né? Ela é considerada, dentre as híbridas do mercado brasileiro, a híbrida de melhor pele. Então essa melhor pele é super valorizada no mercado. Outra coisa interessante que já está crescendo aqui na região, nas topografias que permitem a colheita mecânica. Então lá no centro-oeste, região de Minas, Cristalina e outras regiões de grandes plantios, eles usam a colheita mecânica. Então a gente sempre fala, a Irati é tão firme, mas tão firme, que ela aguenta a colheita mecânica, que é a primeira paulada que ela sofre, e depois a segunda paulada lá na esteira de classificação, onde lá no final da esteira ela sai linda, maravilhosa, lá com a pele bem vermelha, espetacular para comercialização. Inclusive, em algumas regiões ela tem um sobrepreço em função da cor da pele.
Tá? Então esse é o nosso programa. Aqui, as vantagens, né? Essa aqui é uma hiper precoce, a terena está lá em cima, uma super precoce. Dentre as vantagens que eu já falei, o pós-colheita dela, que chega tranquilamente a 4 meses, o preço está ruim, vamos guardar ela, não tem problema nenhum em guardar. Aqui nessa região, a gente não tem, o produtor não tem a possibilidade de aumentar a área. Como a gente tem uma média de 30, em torno de 30, 27, 30 toneladas por hectare, a única possibilidade que a gente tem de aumentar a produtividade é fazer no plantio, agregar uma híbrida ou 2 híbridas no plantio. A média que alguns citaram 66 toneladas por hectare da terena, por exemplo, quando a média aqui é 30 toneladas. Então a gente fala assim, ó, não é para o produtor trocar uma OP, uma não híbrida, por uma híbrida, mas jogar no plantio dele parte com híbrida. Talvez com 20, 25% usar uma híbrida. E uma coisa que eu não falei que é fundamental. O pessoal pergunta, e o capitão, e o espigamento? Bom, aqui nós temos a Irati e aqui do lado um outro material que vocês podem verificar o índice de floramento, né? Esse índice de floramento, como o Ramon falou anteriormente, é causado pelo acúmulo constante de frio durante o ciclo. Pode ser aumentado por estresses eventuais que a planta teve durante o ciclo. O que é um estresse eventual? Uma falta de água, uma adubação desequilibrada, né? Pode aumentar o índice de capitão ou de espigamento. Aqui a gente está vendo um índice de espigamento, só lembrando para vocês que quando a cebola começa a diferenciar para fazer o bulbo, até a fase final dela, é possível que dê o espigamento. Então aqui a gente está vendo um índice de espigamento que pelo clima desse ano provavelmente vai aumentar bastante. E mais uma pergunta que me fazem constantemente. Flávio, a híbrida não dá capitão? Não é assim que funciona, né? Aqui na região se plantam 2, 3 híbridas que já tem um índice elevado de capitão. O capitão não dá nas híbridas da Agro5 em função da linha genética adotada pelo geneticista. Ou seja, para elas darem capitão aqui no sul do Brasil, ou no Brasil, vamos falar assim, precisa de tanto frio, mas tanto frio que não existe aqui no Brasil esse frio. Mas as outras híbridas, infelizmente, em função da linha genética adotada pelo geneticista, elas dão capitão, né? Então não é porque é híbrida que não vai dar capitão. Existem híbridos e híbridos. As nossas não dão capitão, infelizmente as concorrentes aqui na região de Ituporanga já estão com índice já elevado de capitão e a gente deduz que pode aumentar em função do acúmulo de frio que a gente teve nessa safra aqui na grande região de Ituporanga. As híbridas são todas iguais em formato. Ela não tem que o pessoal chama de pirulito, uma achatada, podem ver, elas são todas iguais. Isso aqui a gente já deduz que vai dar uma produtividade muito superior à OP. E outra coisa muito interessante, quando se pulverizam agrotóxicos, venenos de primeira linha, né, ele tanto pulveriza na híbrida quanto na OP. Só que na OP você vai ter uma produtividade muito inferior em relação à híbrida. E outro ponto fundamental, teve há 3 anos atrás, vocês lembram que o preço inicial chegou a R$ 5, R$ 6 o quilo, e a gente visitou alguns produtores e a gente falou assim, poxa vida, está a R$ 5, R$ 6 o quilo, e foi um ano de pendão também, de espigamento. Então o produtor falou assim, poxa, eu questionei, o senhor poderia estar vendendo a R$ 5, R$ 6, mas o senhor tem 50% de capitão. E aí eu questionei, né, muito educadamente, humildemente, eu questionei, o que o senhor vai fazer com esse capitão? Não, eu vou vender a R$ 2. Ótimo, mas quando o preço estiver ruim, como por exemplo tiver R$ 2 a boa, por quanto vai ser vendido esse capitão? Por exatamente nada, né? Porque a R$ 2 a estupenda, o capitão não vai valer nada. Então, quando a gente compara o preço de semente de uma OP para uma híbrida, o simples fato de não dar capitão já paga umas 10 vezes essa semente.
E o simples fato de estar aumentando, quiçá 50% a produtividade final, ou seja, saindo de 30 para 40 toneladas, ou seja, 10 toneladas a mais por hectare, quantas vezes já pagou a diferenciação de custo entre uma UP, uma não híbrida, para uma híbrida, né? Ramon, e para quem quer adquirir as suas sementes, como que faz, como que encontra a Leão Agropecuária? Pessoal que para a próxima safra e quer conhecer os materiais Agro5, é só entrar em contato com nossa equipe aqui na Leão Agropecuária em Ituporanga, fazer uma visita que a gente vai estar atendendo, vai estar explicando a forma correta de estar fazendo o plantio e o manejo nessas variedades. Hoje a Leão ela conta com engenheiros agrônomos que fazem toda a parte de assistência técnica no campo. Então, além da gente fazer a venda dos insumos, a gente faz toda a parte de orientação para o produtor da forma correta de usar toda a linha de defensivo, adubação, posicionamento correto de semente, época de plantio, para chegar no final aí o produtor ter um bom resultado na colheita. E a partir de quando que já pode começar a procurar vocês? Nós já temos disponibilidade já para venda desses materiais, então quem quiser antecipar, quiser garantir, pode entrar em contato para a gente já ir fazendo as reservas, que a gente vai estar organizando aí já para a próxima safra.